como é que vocês estão? Boa semana, né? Começamos hoje uma nova semana, essa semana completa. A semana passada tivemos só 3 dias de aula, né? Isso, mas essa semana não vai ser completa. E hoje é 14 de setembro já, quase chegamos na metade de setembro. Poxa, setembro tá voando, tá? Mas graças a Deus que estamos aqui todos com saúde, né? Sempre gratos a Papai do Céu que tem guardado cada um de nós, tem guardado os nossos familiares, e Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é muito bom para conosco, não é verdade? Então vamos lá, nossa primeira aulinha de hoje é a aulinha de português. E o nosso conteúdo é numeral. Numeral, afinal, que é português ou é matemática? Numeral, não, numeral aqui no caso é português. Numeral, e o que é numeral, tia? É simples, numeral é aquela palavrinha no meio da frase, no meio da história, no meio do diálogo, aquela palavrinha que está lá no meio que indica ou quantidade ou posição. Ou quantidade de coisas ou posição de coisas de alguém. Então isso aqui é numeral, certo? Então nós vamos ver numeral. Então peguem aí o livrinho de vocês de português e vamos começar. Tia já está com o tia aqui. Deixa a tia colocar o óculos. E numeral está aí na página, ó, 102. Numeral. Só lembrando que antes da página 102, tem aí na página 100 um texto, A Formiga e a Pomba. Vocês vão ler esse texto bem direitinho, depois vão ver o vocabulário, né, as palavrinhas que são mais difíceis, a gente não fala muito, algumas nem conhece, então vai ler o vocabulário bem direitinho, para saber o que significam, e depois vão interpretá-las. Então, o textozinho tá aqui, aí você vai ler o vocabulário, depois você vai fazer toda a interpretação da história, tá certo? Aí nós entramos em numeral. Então, vamos ler que em numeral também tem um pequeno textozinho aí, certo? Então, vamos ler, acompanha aí contigo. Diz assim: 3 homens chegaram às portas do céu. E São Pedro perguntou ao primeiro: quantos pecados você cometeu? Aí o primeiro disse: 6. Então dê 6 voltas no céu, sendo 1/3 de joelhos. Perguntou para o segundo: e você? Quantos pecados cometeu? O dobro, disse o segundo. Dê 12 voltas no céu, sendo metade delas de joelho. Perguntou ao terceiro. O terceiro começou a se afastar, né, de São Pedro, que perguntou: para onde você vai? Para onde você pensa que vai? O terceiro respondeu: vou à terra buscar a minha bicicleta e uma joelheira. Isso significa o quê? Que ele estava querendo dizer que tinha muito pecado, então para dar a volta no céu tinha que ser de bicicleta e de joelhos, né, ia cansar o joelho, que eram muitos pecados. A gente sabe que isso aqui não existe, é só uma historinha, né, que é criada, mas não existe uma alegoria, um mito, nada disso aqui existe, né? Na verdade, não é assim, mas isso aí é outra história. Então vamos lá, então nessa história a gente vê que ela existe algumas palavras, 5 palavras, 6 palavras que estão em negrito. Negrito, tia já explicou que é aquela palavra que é mais em destaque. Então aqui a primeira palavra que está em destaque é 3, que é 3 homens. A segunda palavra é primeiro, a terceira 6, a quarta 6 também, mesma palavra, a outra segundo, a outra dobro, a outra 12, a outra metade e a última terceiro. Então todas essas palavras aqui, elas são numeral.
Numeral, por que elas são numeral? Porque todas elas indicam ou quantidade ou posição. Então, veja só, vamos ler o que diz aí o que é numeral. Diz assim: observe que todas as palavras destacadas no texto acima se referem à quantidade ou posição de algo e de alguém, como tia já falou, de algo ou de alguém. Toda palavra com essa função, na frase, na história, seja onde for, toda palavra que tem essa função de falar em quantidade e posição, ela é chamada de numeral, tá certo? Então, numa frase, tem lá o numeral. Paulo ganhou o dobro de maçãs que Felipe. Então, o dobro é quantidade. Então, a palavrinha dobro é o numeral, tá certo? Então, vamos lá conhecer de um por um, porque cada um tem o seu nome. Então, primeiro a gente vê aí os números, os nomes que levam nomes de numeral cardinal, os cardinais. E aí, os cardinais, como é que eu sei que um numeral ele é cardinal em uma frase? Então, diz assim, ó, segue a leitura aí contigo, diz assim: especificam quantidades, por exemplo, 5, 40. Então, quando tiver assim numa frase, vou passar 5 dias no sítio da vovó. Então, 5 é um numeral cardinal. Mesma coisa de 40. Papai viajou por 40 dias. Então, é um numeral cardinal. Paulo ficou 8 dias sem tomar sorvete. 8 é um numeral cardinal, tá certo? Então, quando usa os números, nomes 5, 6, 7, 8, 40, 50, então são numerais cardinais, numeral cardinal, tá? Agora, os ordinais. Vamos ver o que diz aí, ó, os ordinais. Pronto, deixa eu colocar aqui. Os ordinais. Bem rapidinho, tia coloca, né? Com o braço só é bênção. Vamos lá. Os numerais ordinais. Como é que eles são usados nas frases? Diz assim: os ordinais indicam ordem. Já tá dizendo, ó, ordinais, ordem. Então, os ordinais indicam ordem, posição. Por exemplo, terceiro e sétimo. Então, que frase a gente pode usar com o terceiro? Paulo fez o teste no terceiro dia. Usei terceiro, posição. A outra palavrinha é sétimo. Maria chegou em 7º lugar na corrida. 7º, numeral ordinal. Sônia chegou no 20º lugar na competição de natação. 20º lugar, numeral ordinal. Então, toda vez que eu digo em relação à ordem, que eu digo primeiro, segundo, terceiro, certo? E aí sucessivamente, então é um numeral ordinal. Bacana? Vamos lá, agora, fracionário. Quando é que é fracionário? Aí tia colocou aqui, ó, fracionários. Deixa a tia colocar aqui. Fracionários. Quando é que eu indico na frase que o numeral é fracionário? Olha que eu tenho que entender. Quando o numeral é ordinal, quando o numeral é cardinal, quando o numeral é ordinal, quando ele é fracionário e já o outro. Então, vamos ver quando é que o numeral é fracional, fracionários. Diz assim: indicam fração ou divisão. Por exemplo, metade, 1/3. Então, Lúcia comeu metade do bolo. Fracionário, é um numeral fracionário, metade. A outra, 1/3. Paulo comeu 1/3 da pizza. 1/3, numeral fracional, fracionário. Então, quando se trata de fração ou divisão,
já está dizendo aqui, ó, fração ou divisão é um numeral fracionário. Então, quando eu vejo na frase alguma coisa relacionada à divisão ou fração, eu já sei que é um numeral fracionário, aquela palavra é um numeral fracionário, tá certo? Outro exemplo, Maria ganhou um bolo e comeu dele 2/5. Então, eu já sei que é um numeral fracionário. Eu só queria aumentar para que você entendesse mais, para não só usar o exemplo daqui, tá certo? E por último, multiplicativo. Quando é que eu sei que um numeral ele é multiplicativo? Já está dizendo também. E sabe que vocês já entenderam. Porque, ó, cardinal se trata dos números mesmo. 1, 2, 4, 5, e aí vai. Ordinal, já está dizendo ordem, primeiro, segundo, terceiro. Fracionário tem a ver com fração e divisão. E multiplicativo também já está bem fácil, né? Mas vamos ler o que diz o multiplicativo. Diz assim: indicam uma multiplicação, por exemplo, dobro e quíntuplo. Então vamos lá, dobro. Paulo tem o dobro de cartas que Lúcia, quíntuplo. Maria tem o quíntuplo de balas que Sofia, significa que tem 5 vezes mais, não é isso? Então, multiplicativo indica uma multiplicação. Então, é fácil ter, só são esses aqui os numerais. Eu tenho só que entender o que cada um significa na frase. Eu tenho que entender quando a minha frase está lá com uma palavrinha que é um numeral cardinal. Ganhei 5 sapatos. 5. Pronto, eu já sei, é cardinal. Maria chegou, Maria foi ao sítio e chegou na 10ª posição em relação aos colegas que iam atrás. Então, 10ª posição, 10ª. Então, já sei que 10ª tem a ver com posição, então é ordem. Fica uma frase meio sem lógica, mas é isso. Ela chegou em 10º lugar, então 10º é um numeral ordinal. Fracionário. João comeu 1/3 da pizza. 1/3, fração, fracionário. Metade, dividido, ou fração ou divisão, numeral fracionário. E multiplicativo, a mesma coisa. Maria ganhou o triplo de bolas que Renato. O triplo, multiplicativo, numeral multiplicativo. Então é só entender isso, que aí na frase você destaca bem direitinho o que é um numeral cardinal, ordinal, fracionário e multiplicativo, tá bom? Tia sabe que não tem dificuldade, é só prestar atenção direitinho que dá tudo certo, tá bom? Fica por aí, tia já volta com a nossa aulinha de geografia, tá bom? Fica aí. Pronto, tia já voltou para a nossa aulinha de geografia. Então, a nossa aula de geografia hoje, o conteúdo, o tema é tipos de extrativismo. Tipos de extrativismo. E o que é extrativismo? A palavra extrativismo já está mais ou menos dizendo o que a gente vai estudar. O que é extraído? Extrativismo, extraído. Tudo que é extraído de onde? Da nossa natureza. Então, tudo que é extraído da natureza, ele ganha um nome. Tem vários tipos, 3 tipos de extrativismo. Nós vamos ver agora, então, os tipos de extrativismo. De onde são extraídos esses recursos na natureza, para que servem alguns. Então, a gente vai aprender agora, tá bom? Então, todo mundo pega aí o seu livrinho de geografia.
tia já está com o de tia aqui na mão e nós vamos para a página, ó, 80. O extrativismo, certo? E botou tipos de extrativismo e extrativismo, porque nós vamos conhecer os três agora, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro vamos ler o conceito de extrativismo, que tia já falou aqui, mas com as palavras de tia, mas aqui no livro está bem certinho. Então vamos lá, diz assim: o que é extrativismo? É o conjunto de atividades econômicas relacionadas à extração ou coleta de recursos ou elementos do meio ambiente, da natureza, como tia disse. Essas atividades podem ser divididas em extrativismo mineral, vegetal e animal. Então, esses três tipos de extrativismo que são tirados da natureza é o que vai para as fábricas para se produzir diversos tipos de coisas que a gente vai aprender um pouco agora, tá bom? Então, primeiro que a gente vê aí esse homem, ó, ele tá na beira de um rio, né? Tá extraindo alguma coisa desse rio. Então, o primeiro extrativismo que nós vamos ver é a extração mineral. Deixa a tia pegar aqui, extração mineral. Aí a tia pegou essa foto aqui. Ó, extração mineral. Tá vendo? Aí aqui nós estamos vendo a extração do ouro, que ainda é aquela imagem, né, dos negros extraindo ouro dos rios. Lembra que eles ficavam aquele monte de dias dentro d'água, trabalhavam pouco, mas aí é outra história, já passou. E a extração de carvão. Vamos ver aí o que é que diz o nosso extrativismo mineral. Deixa eu tia colocar ele aqui, que ele é o nosso primeiro. Extrativismo mineral. Vamos ver o que diz ele. Então, diz que o nosso extrativismo mineral ocorre quando os minérios são retirados do solo, como o ouro, como o carvão. Tirados do solo ou do subsolo, das águas, da natureza, pelo ser humano. Você vê aqui que ele está, né, mexendo na água. Esses minérios são empregados na construção de elementos culturais, como aparelhos telefônicos, aparelhos eletrodomésticos, eletrônicos, diversas coisas. Que mais? Deixa eu ver mais o que diz aqui. E se extrai o combustível, como o petróleo, né? Isso que mais? Que serve para mover as máquinas industriais. Então, tudo isso é tirado desse extrativismo mineral, que são tirados dos minérios que tem no nosso solo. Quem é que trabalha nessa mineração aqui? Quem trabalha retirando isso aqui da natureza são os mineradores ou os garimpeiros. Mineradores ou garimpeiros são chamados os profissionais que trabalham na extração dos minerais. Eles são chamados de mineradores ou garimpeiros, tá certo? Então, esses são os profissionais. Então, esse é o primeiro tipo de extração que nós estamos vendo, que é a extração mineral, retirada do solo, né, das águas, esses minerais, como tia já disse aqui, para construir muitas coisas, muitos aparelhos, né, na produção de gás, de gasolina, que é extraído do petróleo. Então, tudo isso é essa extração mineral. Ok? Vamos lá. Segundo tipo de extração, extração vegetal. Essa extração vegetal aqui, ó, já tá dizendo, ó. Tá vendo que é relacionada aos vegetais. Então, na primeira imagem, a extração do látex. Com látex é feito a borracha, certo? Então, é o látex que é retirado, esse caldozinho branco aqui é retirado dessa árvore aqui, e ela dá o látex que é feito a borracha. E aqui a extração, o homem está subindo para extrair açaí. Quem não gosta de açaí? Muita gente gosta, né? Tia gosta, mas não é todo mundo que gosta, não. Então, esse tipo de extração aqui é extração vegetal, porque ela envolve os vegetais. Como essa primeira envolve os minerais, os minérios, essa daqui envolve os vegetais,
vegetais. Então aqui tem a extração do látex e o açaí. Vamos ver o que diz a nossa extração vegetal, nosso extrativismo vegetal. Diz assim, extração vegetal é a coleta ou retirada de espécies vegetais que não estão sendo cultivadas, ou seja, que não fazem parte da agricultura. Essa prática fornece matéria-prima para várias outras atividades, como para a produção de remédios, móveis, alimentos e materiais de limpeza. Então veja só que interessante que ele disse aqui, que essa extração mineral, ela não faz parte da agricultura, porque o agricultor, ele não planta isso aqui. Essa extração aqui ela é feita diferenciada. O agricultor planta a manga, planta o café, mas esse tipo de extração aqui ela é própria da natureza. O homem só vai lá e recolhe, nem precisa plantar. Precisa sim fazer, replantar tudo que foi tirado, né? Mas assim, não há um cultivo como a agricultura, não. Se cultiva isso, se cultiva a árvore que dá o látex, que dá o açaí. Não, esse é próprio da natureza mesmo, não precisa, não entra na agricultura, tá certo? Então, é isso. Quem trabalha aqui, geralmente, são os exploradores mesmo, pessoas que exploram a natureza. Como que eu disse, como não tem as fazendas que plantam isso aqui, então são as pessoas que realmente desbravam as florestas, onde tem esse tipo de vegetação e eles recolhem. Então é mais ou menos isso, as pessoas que trabalham nessa extração vegetal, tá certo? E por último vem a nossa extração, animal. Oxe, titia, e tem extração animal? Ora se tem. Ó o índio aqui, ó. O índio tá fazendo o quê? Tá caçando. Então, caça é um tipo de extração mineral. E também a pesca, tá vendo? Então, essa é a extração animal. Animal. Vamos ver o que diz a extração animal. Diz assim. É a caça ou pesca das espécies animais que não estão sendo criadas, ou seja, que são encontradas e retiradas diretamente da natureza. Do mesmo jeito que tia disse aqui, que ninguém vai plantar lá uma fazenda de látex, não, já tem lá na natureza, são plantas que já existem na natureza, a mesma coisa dessa extração mineral, dessa extração animal. São animais que já estão lá na natureza, então o homem só vai lá e pega. Continua dizendo assim, ou seja, que são encontrados e retirados diretamente da natureza. Essas atividades fornecem matéria-prima para várias outras coisas, como por exemplo alimentos, roupas, acessórios. E tira a roupa dos animais, tia? Tira. Tem roupa que é feita com pele de animal. Hoje nem tanto, mas antigamente se fazia muito. Então, tudo isso, certo? E quem trabalha, quem é que trabalha nessa parte aqui da extração? Nessa parte da extração do extrativismo animal? São os caçadores, são os pescadores, esses trabalham nessa parte do extrativismo, tá certo? Deixa eu aqui ver o que a gente pode ver mais. Diz assim, já a pesca, vira aí a folha, página 81, diz assim em relação à pesca, que faz parte aqui do extrativismo animal. Diz assim, já a pesca é praticada pelos pescadores, que em geral a realizam em ambientes naturais, como lagos, rios e mares. De acordo com a Polícia Nacional de Desenvolvimento Sustentável da aquicultura e da pesca, o comércio da atividade pesqueira somente poderá ser realizado mediante prévio ato autorizado emitido pela autoridade competente. Quer dizer, o que é que quer dizer? Que o pescador ele não pode pescar em qualquer lugar, a qualquer hora, do jeito que ele quiser. Tem que ver se a reprodução de peixe que ele vai pescar naquela época, eles não estão reproduzindo, se tiver, não pode.
só quando eles realmente a desova acontecer, os peixinhos nascerem aqui e crescerem, tem o tamanho correto para pescar. Então, geralmente é isso. A não ser que sejam aqueles navios grandes de pesca, que tia já até falou numa aula aí, em que eles iam para o mar. Ah, a tia lembrou, tia falou sobre a escravidão dos navios de pesca. Lembra que eles vão lá para o alto mar e passam anos lá pescando. Aí, como são grandes peixes, são peixes, então eles não precisam dessa autorização, né, para pescar. Mas se for uma pesca menor, de peixes menores, então tem que ver tudo direitinho, se é época de pescar ou não, então tudo tem que ser visto bem direitinho. Caça também, alguns animais entraram em extinção por conta da caça. Como tia falou aqui, não precisam plantar. Não faz parte da agricultura, mas é lógico que tem que se cuidar para que não acabe nenhum desses recursos, na verdade. Porque a gente já aprendeu, né, que os recursos existem os renováveis e os não renováveis, né? E os limitados, renováveis, não renováveis e limitados. Então, isso aqui são recursos da natureza, uns se renovam, outros não, então tudo tem que ter cuidado. Mas o que a gente tinha que aprender hoje era justamente isso, quais os tipos de extrativismo. Então, são 3, o mineral, que tem a ver com os minérios, o vegetal, que tem a ver com as plantas, e o animal, que tem a ver com os animais, tá certo? Então é só isso nosso conteúdo. Terminou. Leiam aí direitinho de novo. A tia fala mais rápido, mas aí depois você vai ler devagarinho para entender qualquer coisa que ficou em dúvida. E é isso, tá bom? Começamos a semana, hoje ainda é segunda-feira, ainda teremos muitos dias de aulas, se Deus permitir. Então tenham todos uma boa semana e quarta-feira nos encontramos de novo, tá bom? Beijo. Tchau.